Graça e paz, abençoados. Todos iremos para o inferno. Vamos prosseguir aqui no nosso estudo. Então, abençoados, o que o irmão Paulo falava a vocês é que a palavra inferno, ela de fato, ela existe no dicionário como tradução como sepultura, mundo dos mortos. Mas não podemos pegar com literalização de interpretação do dicionário, né, grego, né? Então, não podemos pegar com literalização e ensinar que inferno seja literalmente sepultura. Porque Jesus mesmo falou para Pedro, porque se formos ensinar que a palavra inferno é literalmente sepultura, que significa o lugar onde deita os mortos, né, onde jaz os mortos, então, por que Jesus falou para Pedro que as portas do inferno, Jesus falou no plural, portas, significando que tem mais de uma, né, duas ou mais, e ele está dizendo que as portas do inferno não prevaleceria contra a igreja dele. Então, Jesus, por acaso, por algum motivo, devemos entender que Jesus mentiu na sua fala, porque a igreja dele, todos daquele período, do primeiro século, morreram. Se literalmente inferno é sepultura, então todos nós iremos para o inferno. Então não existe ímpio e justo, não existe eleitos e não eleitos, porque todos iremos para o mesmo lugar, porque todos iremos morrer por meio deste corpo. Todos iremos passar por este corpo e deixar este corpo. Então, literalmente, como já lemos aqui no Salmo 9:17, diz que o inferno, que os ímpios seriam lançados no inferno. Então, considerar que, literalmente, que sepultura é inferno, é dizer que todos nós somos ímpios, que nunca houve um justo sequer, muito menos o Filho. Ninguém que foi encarnado foi justo diante de Deus, até incluindo o Filho de Deus, chamado Filho de Deus, o Cristo. Porque ele morreu também. Então, se pegarmos esse literal, esse ensino literal, é isso que o irmão Paulo está tentando abrir o teu entendimento, os seus olhos de entendimento. Então, é isso que você tem que entender. Literalizar a palavra faz você ter uma interpretação errônea, como eu já tive. Então, não se pode literalizar ensinando que inferno, deixa eu só abaixar um pouquinho aqui, que inferno seja, que a palavra sepultura, que inferno seja sepultura. Você está entendendo, amado? Então, é isso que temos que entender, buscar entender. É essas coisas que temos que buscar entender para que não venhamos fazer uma interpretação errônea. Então, a palavra inferno é associada ao túmulo, amado, porque a morte física chegou a partir da morte espiritual. Vamos conferir isso lá em Gênesis, para termos uma mente mais iluminada. Gênesis 2:7. Está tão claro aqui na palavra, né? Diz aqui, ó, Gênesis 2:16, 17, me perdoe, Gênesis 2:16, 17. Diz assim: e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comer, certamente morrerás. Então, de que morte que Deus está falando aqui? De que morte que Deus está tratando aqui, dizendo que o homem iria morrer? Qual morte é essa? É a morte da alma, a separação de Deus. Então, vê-se aqui, abençoados, que Deus está tratando não de morte física, porque se Deus estivesse tratando de morte física, ele teria sido tomado como mentiroso para a criação, para com o primeiro homem, Adão, porque Adão não morreu, ele é sua mulher. Por isso que a imaginação de Eva foi chamada de serpente. Ela imaginou e disse: certamente não morrereis. Por quê? Porque
A serpente, a imaginação de Eva, no seu entendimento, sabia que a morte que Deus estava tratando era a morte da alma e não morte física. Então houve uma luta dentro de Eva para esse entendimento, porque ela aqui estava tentando saber qual morte que Deus estava tratando. Aqui, ó, Gênesis 3. Vamos lá, Gênesis 3, verso 1, diz assim: ora, a serpente mais astuta que todos os animais do campo que Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, e nem tocareis para que não morrais. Então, a mente da mulher, o entendimento da mulher, o sofisma que estava gerando, ela buscava um meio de querer desobedecer a Deus sem romper a lei de Deus. Então ela estava numa luta interior nos seus pensamentos, dizendo, botando a lei de Deus, botando a voz dos seus desejos, que foi chamado de serpente, que nasceu a partir da mente, o sofisma, e ela estava também com a serpente interior, que era a voz de Deus, a serpente espiritual, que falou a verdade para ela. A mulher, ela mesmo disse consigo, disse Deus, verso 2, do fruto das árvores do jardim comeremos. Ela falou perfeitamente como Deus disse, mas do fruto da árvore, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele e nem tocareis para que não morrais. Então falou perfeitamente como Deus falou? Falou. Então ela tinha ciência da voz de Deus? Tinha. A serpente espiritual. A serpente espiritual. Vemos aqui que quando se vem a serpente falar, a serpente pela mente do homem, dos desejos do homem, também fala a serpente divina, a serpente espiritual. Como nós já ensinamos aí, as duas serpentes do homem. Então, as duas serpentes falam para ela. A serpente interior, que é para os desejos da carne, que nasce aqui e desce para o coração. E ela, então, ela desce aqui, ela pensa aqui, deseja aqui, vem para o coração e ela pratica. Quando desce para o coração é o que determina, é o processador que vai determinar o bem ou o mal que o homem vai fazer. O coração é a decisão da alma. O coração é chamado de alma. Ele é dito na palavra, quando diz coração, está dizendo da alma. Então está falando aqui, mostrando aqui, que quando desceu a alma, quando a alma decidiu, a mulher pegou, comeu e deu ao seu marido. Vamos ler o verso 3 aqui, ó. Gênesis 3 agora. Diz aqui, ó. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis. Isso quem está falando? A serpente interior. Aquela voz de Deus que ela ouviu, ela já tinha a lei de Deus, que ela ouviu Deus falar com Adão, e ela estava informada, e disse Deus, ó, vê que ela fala que Deus disse, ela estava presente, não comereis dele, nem tocareis, para que não morrais. Então isso aqui é a serpente interior, que ouve a voz de Deus, que é o espírito humano, que atenta para a voz de Deus. Agora no verso 4 diz assim, agora a serpente carnal dos desejos da carne vai tentar agora falar mais alto. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Então agora a serpente da carne, dos desejos, que está falando aqui, ó, ela vem agora botar o absolutismo e dar certeza de que a mulher não vai morrer. Então aqui a natureza da carne, que agora é astuta, ela sabe que Deus não está falando de morte física, mas de morte espiritual. A morte que ela tem a ciência de que Deus está falando não de morte física, mas de morte espiritual. Então, por isso, ela vai comer. Ela, sabendo que ela não vai morrer no corpo, então ela vai comer para ver o que acontece. Certamente não morrereis, verso 4. Disse a serpente à mulher, a serpente da carne, tá? Não a serpente divina não, do espírito não. Porque Deus sabe, olha o que ela diz, a serpente da carne. Porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, ó, certamente vos abrirão os vossos olhos, sereis semelhante a Deus, sabendo o bem e o mal. O que a serpente da carne fez? Ela fez a mulher, ela distraiu a mente da mulher,
né, os desejos da mulher para a carne, distraiu, ela criou um sofisma para ela mesma, chamado de serpente da carne, né? Foi chamado de serpente. Então, essa é a serpente da carne, que criou um sofisma para ela mesma, e ela fala, porque Deus sabe que no dia que dele comer, abrirão os vossos olhos e sereis semelhante a Deus, conhecendo o bem e o mal. Então, a serpente da carne, dos desejos da mulher, criou um sofisma para ela, mostrando para ela, falando para ela, que ela iria receber atributos espirituais, de conhecer o bem e o mal. Bem e mal não são atributos físicos, mas são atributos espirituais. Então, a serpente da carne mostrou para a mulher que ela iria receber mais um atributo espiritual. Então, ela ia receber mais atributo espiritual. Conhecer bem e mal. Sereis como Deus. Agora, vemos que a alma da mulher, a serpente agora, a alma da mulher vai se curvar para a carne, para os desejos da carne, para a serpente. Viu a mulher que aquela árvore era boa e agradável, concupiscência dos olhos, concupiscência da carne. E desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu e deu também ao seu marido. E ele comeu com ela. E foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estava nu. Então vem a morte espiritual. Acontece imediatamente. Após ter comido do fruto, vem a morte espiritual. Eles cobiçaram o quê? Eles cobiçaram um atributo espiritual e perderam o principal, o atributo espiritual, a glória que estava neles. Então eles se viram nu, perderam as suas vestes, não veste física, porque a palavra diz aqui no capítulo 2 de Gênesis, no verso 25, que ambos estavam nus, né? Homem e mulher, e não se envergonhava. Essa veste aqui, não adianta os nossos irmãos ensinadores em graça querer aí ludibriar você e dizer que não é, porque é sim. Eles não tinham veste. Essa veste são vestes espirituais. E o tempo todo na palavra de Deus aqui na Bíblia é descrito no casamento como um veste nupcial, como um veste espiritual. Paulo disse, se alguém não tem o Espírito de Cristo ou as vestes espirituais, esse tal não é dele. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Paulo fala como se fosse uma vestimenta. Lembra que ele fala? Revestivo de toda a armadura de Deus. Vestir agora. Coloca o Espírito como armadura daquele que ouve a Deus. Então, abençoados, nas bodas é mostrado, nas parábolas das virgens, é mostrado na parábola do casamento do homem rico, que ele dá as festas de bodas e então lá ele vê no meio, ele convida todos, bons e ruins, né? Depois de ter convidado aqueles que eram amigos, né? Os preferenciais dele não foram, então ele convida a todos. Agora mostrando a aceitação de judeu e gentio, bons e ruins, ímpios, eleitos e não eleitos, justo e ímpio, é chamado o quê? Para a salvação. A salvação veio para o justo e veio para o ímpio também. É verdade. A salvação, Deus não fez acepção, ela veio para o justo e ímpio. Na parábola das bodas mostra que ele convida bons e maus. Então, justo e ímpio, eleito, o que era povo de Deus e o que não era. Agora todos são chamados agora na graça, né, nas bodas, agora para poder receber. Mas quando o dono da festa entra e vê um sem as vestes nupciais, ele então pergunta a ele quem deixou ele entrar, como ele entrou ali, porque ele não tinha as vestes, então ele manda arrancar ele dali do meio e lançar nas trevas exteriores. Você está vendo? Trevas exteriores, no fogo eterno. Então, abençoados, o ensino, esse ensino que se dizem aí, que não existe inferno, para mim, hoje eu tenho absoluta certeza, né, nós do canal Luz da Graça, de que é um ensino fracassado, um ensino com argumento
que visa desviar a sua atenção da verdade divina. Porque esse ensino faz com que você despreze a responsabilidade espiritual que você tem com a sua alma. A nossa alma tem que ser cuidada, porque é ela que Deus trata. O tempo todo foi a alma do homem, a partir do pecado de Adão, foi a alma, as almas é que Deus vem cuidar. Foi por causa das almas que Jesus se entregou no madeiro, para resgatar as almas perdidas. Você está entendendo, abençoado? Então, abençoado, vemos aqui então que o homem morre, né? Diz aqui, ó, Deus já tinha falado que iria morrer. Gênesis 3, Gênesis 2, 16 e 17. Diz assim, ó, verso 17: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comer, certamente morrerás. Morrer é separação de Deus. A morte foi chamada por Jesus, a morte foi considerada a morte física. Agora estou falando da morte física. Temos que entender, quando falar de morte, a morte agora viria, a partir da morte espiritual, viria a morte física. O homem agora passou a viver com limitação. Porque Deus falou com Adão aqui, a partir do pecado dele, disse assim, ó, mas, verso 3,19, Gênesis 3,19, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, até que tu venha morrer. Porque dela foste tomado, e porquanto és pó, e em pó te tornarás. Então, o homem não iria tornar a terra, mas a partir do ato do pecado do homem e mulher, agora ele iria tornar a terra, porquanto ele foi formado do pó, e então agora ele desfez uma obra divina, ele abriu a sepultura do inferno, ele abriu o buraco da morte, ele trouxe o mundo das trevas, então agora ele iria morrer no corpo. Então, a primeira morte já tinha acontecido, a morte espiritual. Agora, a morte física viria sobre o homem. Então, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Esse pó aqui, transformar em pó, fala da morte física do homem. Agora, temos que entender que a morte física, ela para Jesus, né, e para Deus, a morte física, entenda, agora estamos tratando da morte física. A morte física, ela não foi tomada como inferno, não. A morte física foi tomado como um estado de sono, tá? Um estado de sono. Jesus nunca considerou a morte física como inferno, como sepultura. Veja que a morte física nunca expressou inferno, mas sono. Vamos ver agora no livro de Mateus, capítulo 9, Jesus mostrando que a morte física era um estado de sono. Por quê? Porque as almas não subiam, ficavam no estado intermediário, tanto do ímpio quanto do justo. Então foi considerado o estado intermediário, o estado de sono. Mateus 9, 24 e 25. Diz assim: vamos ler do verso 23. Fala sobre a morte da Tabita, né, da menina. E Jesus, chegando na casa daquele chefe, vendo os instrumentistas e o povo em alvoroço, verso 24, disse-lhe: retirai-vos, porque a menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele. E logo o povo foi posto para fora, e entrou Jesus e pegou pela mão da menina e levantou. Você está vendo? A menina levantou. Então, amado irmão Paulo, todos os que estavam mortos no corpo estavam dormindo? Sim. Pelo estado espiritual, a alma estava no estado intermediário. Ela poderia ser chamada a qualquer momento. Vamos explicar isso aqui para vocês. Por isso é que a menina Tabita, Jesus chamou pelo nome, pegou pela mão e ela reviveu. Por quê? Ela estava lá no estado intermediário. E ela poderia ser chamada, quem quer que fosse, quem Deus permitisse.
Agora vamos ver também em Marcos, vamos te explicar esse chamamento daqui a pouco. Marcos capítulo 5, só para confirmar, Marcos capítulo 5, no verso 35. No verso 35, para não ficar trecho isolado, né? Verso isolado, para não argumentarem isso aí. Marcos 5, 35. 35. E estando ele ainda falando, chegaram-se alguns dos principais da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta. É a filha de Jairo, é a mesma passagem. E por que te enfadas o mestre? E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando disse-lhe: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. Você está vendo? A mesma coisa agora está aqui no livro de Lucas. Lucas também relatou o mesmo fato. Você vê esses três evangelhos relatando o mesmo fato. Lucas 8, do verso... Lucas testemunhando o mesmo fato no verso... Lucas 8, 41. Lucas 8, 41. E este chegou um homem com o nome de Jairo, que já era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava que entrasse na sua casa, porque tinha uma filha única de quase 12 anos que estava à morte. E indo ele, o apertava a multidão. Então aqui você pode ler até o 51, porque eu não vou ler porque é extenso, ainda fala sobre da mulher do fluxo de sangue. Tá bom? Você pode ler até o 51. Vamos ler agora em João, vamos ver agora a ressurreição de Lázaro. Olha o que Jesus vai dizer. João capítulo 11, no verso 20, João capítulo 11, no verso, vamos ler a partir do verso... Do verso 11, diz assim, João 11, 11, diz assim: assim falou, e depois disse-lhe: Lázaro, o nosso amigo, dorme, eu vou despertá-lo do sono. Disseram-lhe, pois, seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isso da sua morte, tá vendo? A morte foi comparado ao sono. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono físico. Aí, então, Jesus falou claramente para ele no verso 14. Então, pois Jesus disse-lhe claramente: Lázaro está morto. Então, o que vocês consideram como sono, como morte, eu considero como sono. Para Deus é como sono. A morte física. A morte física. Então, agora, amados, veja que a morte física nunca expressou o inferno. Jesus não falou que Lázaro estava no inferno. Jesus não falou que a menina, a filha de Jairo, estava no inferno. Mas ele disse que estava dormindo, estava no sono. Estava no sono, na sepultura. Agora, vamos ver aqui o que fala. O que Jesus fala aqui no livro de João, capítulo 5. Vamos entender agora. Olha o que Jesus falando também sobre a morte como sono. Vamos ler. Ele já falou antes e vamos ler aqui agora. João 5, 21. Olha o que ele diz. Olha só. Por que ele ressuscitou Lázaro? Por que ele ressuscitou a menina, a filha de Jairo? Olha só, vamos compreender agora. Muito claro. Porque alguns ressuscitavam e outros não. Por que só foram essas pessoas que é demonstrada na Bíblia? Diz aqui, ó. Vamos ler do verso 20. João 5, 20. Vamos ler do verso 19. João 5, 19. Mas Jesus respondeu e disse: na verdade, vos digo que o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma dele mesmo, se não vir fazer o Pai. Porque tudo quanto ele faz,
o Filho faz igualmente. Então, está mostrando que tudo que o Criador fez, agora na figura do Filho, de forma encarnada, ele iria fazer. Agora vamos compreender isso aí. Porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz, e lhe mostrará coisas maiores, obras maiores que esta, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai, assim como o Pai ressuscita os mortos, Deus teve ressurreição no passado? Teve. No período de Eliseu, né, os cadáveres não reviveu, foi Deus que reviveu, por meio do corpo de Eliseu. Então, Deus fez ressurreição no passado. E assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer, que ele quer. Então, não seriam todos que iriam ressuscitar. Não seriam todos que iriam provar ressurreição, mas somente aqueles que Jesus quisesse. A menina, a filha de Jairo, Lázaro. Então, somente aqueles que ele quisesse é que iria sofrer essa ressurreição. Mas o Pai também a ninguém julga, mas deu ao Filho juízo, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Então, você que despreza o poder do nome de Jesus, você que despreza o Filho, você está desprezando o Pai também. Você aí nos seus ensinos aí que diz que Jesus não tem mais poder, né? Então, que já passou tudo, você está desprezando o Pai também. Então, abençoados, agora entendemos o porquê que houve ressurreição no passado. Por que houve ressurreição no passado? Agora vamos entender também agora a palavra de Jesus, por que ele falou para Pedro, portas do inferno. Vamos para João 10, no verso 9 e 18. João 10, no verso 9 e 18. Diz assim, olha o que Jesus falou. Ele falou para Pedro que as portas do inferno não prevaleceria contra a igreja, né? As portas, no plural. Então agora ele vai se colocar como porta, presta atenção. Jesus fala aqui, João 10, 9, diz assim, eu sou a porta. Opa! Ele falou para Pedro que as portas do inferno não prevaleceriam. Agora ele diz, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará, sairá e achará pastagem. Então ele está dizendo que ele é uma porta que conduz à salvação. Mas qual é essa porta que foi aberta? Foi a porta das trevas, do mundo das trevas, do abismo que Adão e a sua mulher, no seu pecado, abriu. As portas do inferno, da separação de Deus. Agora Jesus é a porta que conduzia o quê? A Deus. Ele diz, eu sou a porta, quem entrar comigo entrará, vai sair, quem entrar por mim entrará, sairá, fala de uma passagem para outra vida, e achará pastagem. Esse sair é sair desta vida e encontrar pastagem, uma outra vida do outro lado, uma vida eterna. Você está entendendo, abençoado? Adão, o primeiro Adão trouxe a morte, trouxe o inferno, a condenação, a separação de Deus, o primeiro inferno, que é uma porta do inferno que o primeiro Adão trouxe para toda a criação. E Jesus agora como porta, ele se coloca como porta que vem trazer uma saída para a vida eterna, para a eternidade. Você está entendendo? Agora vamos entender, lá no livro de Gênesis, capítulo, deixa eu ver se eu acho aqui. Acho que é Gênesis capítulo 19. Vamos ver se é isso mesmo. Gênesis capítulo 19. Não vai dar para terminar. Diz aqui, verso 24. Diz aqui, então, Gênesis 19, 24. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus até Sodoma e Gomorra. Esse fogo e enxofre aqui já mostra a manifestação de juízo divino por meio do fogo. Então foi uma forma de juízo de forma física, fazendo o quê? Uma imagem, criando o quê? Uma imagem, Deus se manifestou naquela época antiga, por forma de figura, fazendo uma imagem sobre aquilo que se manifestaria
no mundo vindouro. Então os acontecimentos do passado, período noélico, como a saraiva de fogo que caiu sobre Sodoma, mostra o juízo de Deus por meio do fogo. Lembra que João Batista falou? Eu vos batizo com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo e com fogo. Com o Espírito Santo e com fogo. O Espírito Santo para esta vida e o fogo para a vida exterior, fora daqui. A vida espiritual. Então, após esta vida, nesta vida era batizado por João com água, e depois viria o Espírito Santo para uma vida espiritual com Deus aqui nesta vida, e após desta vida é o batismo com fogo de todos nós, aonde as impurezas do homem, ela é queimada, ela é separada do homem. Você está entendendo, abençoado? Então, abençoado, é isso que nós temos que entender. Vamos passar para a próxima parte. Paz.